Graça e paz a todos, retornando aqui ao nosso tema de cura interior. Por motivos alheios à nossa vontade, ficamos uma semana em branco, sem passar nada, mas estamos aqui retornando no tema cura interior e dando mais alguns detalhes finais para que a gente possa começar a orar por você, ministrar a cura e que você possa ser curado. Eu creio que você que tem nos acompanhado em todos esses passos, 13 ministrações, eu creio que nesse tempo todo, à medida que você foi ouvindo as palavras, à medida que você foi participando junto conosco das ministrações, eu creio que o Espírito Santo já foi ministrando ao seu coração e de alguma maneira você já foi recebendo cura paulatinamente. Eu creio que também você se identificou com alguns exemplos que nós demos e de alguma maneira o Espírito Santo trabalhou na sua vida. Recebemos algumas informações, alguns retornos de nossos amigos que estão inscritos no canal, algumas solicitações de oração, algumas dúvidas que foram sendo geradas, e à medida que a gente puder nós vamos esclarecendo ponto a ponto. Mas eu gostaria de encerrar esta parte da cura interior dando alguns exemplos que nós passamos, práticos, para você imaginar como que isso funciona. Uma questão muito interessante foi de uma irmã que nos escreveu. Ela tinha, na ocasião que escreveu, 37 anos de idade, e ela precisou passar por uma ressonância magnética, aquela que você entra dentro de um tubo para fazer o exame, e ela conta que quando ela foi entrar neste tubo, veio um apavoramento muito grande. Ela sentiu um medo fora do normal, ela começou até a gritar e os enfermeiros que estavam fazendo tiveram que parar, o técnico que estava fazendo a ressonância parou e ela não pôde continuar, e o caso foi levado até as superiores e tiveram que aprovar a participação da mãe dela, que já era uma senhora de idade, para estar junto, para ver se com a mãe ela conseguiria fazer. Ela tem 37 anos. E no segundo exame ela foi com a mãe, e ela conta que ela colocou a mão para fora do tubo e a mãe dela ficou segurando a mão dela. Enquanto a mãe segurava a mão, ela realmente conseguiu se acalmar e conseguiram fazer o exame de ressonância magnética. Mas aquilo ficou na mente dela, uma coisa horrível que ela passou, que ela jamais imaginava. E um dia eles estão em casa e estão assistindo um vídeo nosso sobre cura interior. E ali eles oraram, elas duas oraram, e o Espírito Santo mostrou uma coisa muito interessante. Quando ela foi nascer, a enfermeira, era uma cidade pequena do interior, o médico não estava de plantão, a enfermeira talvez não tinha toda a experiência, e a enfermeira apavorada, quando viu que a nenê estava nascendo de parto normal, a enfermeira colocou a nenê para dentro de novo e colocou um tampão na mãe para a nenê não sair. Aí foi chamar o médico. E é esse fato de voltar para dentro da mãe e colocar um tampão, entrou este medo que foi descobrir aí aos 37 anos, quando entrou dentro daquele tubo de ressonância magnética. Ali as duas oraram, receberam a oração de cura, foram curadas. Com certeza a mãe pediu perdão à filha, porque indiretamente ela foi responsável pelo medo, quer queira ou quer não, mesmo que ela não tivesse culpa no fato, mas a culpa intrínseca, a culpa que vem da memória, foi suficiente para que ela agravasse esse medo. Então são questões que muitas vezes as pessoas passam, medos, traumas, e não sabem das origens. E muitas dessas origens pode ter sido no nascimento, pode ter sido enquanto você estava no ventre da sua mãe, pode ter sido durante a sua infância, e aqueles traumas vão ficando e um dia explode, e aí você não sabe de onde veio. Mas eu tenho uma boa notícia: o Espírito Santo traz a memória, traz o fato, e você é curado em nome de Jesus. Uma outra questão que eu estava vendo aqui, outros casos que acontecem na hora do parto, e aquilo gera um trauma. Na primeira infância gera traumas, por exemplo, principalmente quando o pai abandona a casa,
pais que largam a família e vão embora, criança pequena de 1, 2 aninhos, aquilo vai fazer uma falta muito grande da figura paterna, e mesmo que a mãe supra toda a necessidade, sempre aquela figura paterna vai ficando para trás. E já que vamos falando de paternidade, eu quero pegar esse ponto agora para tratar desse assunto. Nós sabemos muito bem de que uma das maiores estratégias satânicas hoje é tirar o pai da família. Tanto é que há uma série de questões até na ideologia de gênero, na educação, nas leis, sempre tentando tirar a figura da família e a necessidade do pai. E a gente pensa, será que isso é apenas uma questão cultural, uma questão de ideologia? Não, queridos, isso é uma questão muito mais anterior a tudo isso. Nós estamos falando lá atrás, porque Deus é Deus Pai desde a eternidade. Antes de criar o homem, ele já era Pai, Pai de Jesus Cristo. Mas essa figura paterna, quando ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, e cria a família, ele cria esta figura. E uma das maneiras de Satanás afrontar a Deus é tirar a figura de pai da família. De alguma maneira ele está quebrando a imagem de pai, e ao quebrar a imagem de pai, ele quebra a imagem de Deus como pai. Você sabe que há duas maneiras de você chegar até Deus. Uma maneira é você chegar até um Deus todo soberano, poderoso, uma criatura, né, que está além da nossa possibilidade de chegar perto, e outra coisa é você chegar a ele como se fosse um pai. O relacionamento é totalmente diferente. É por isso que muitas pessoas sofrem essa questão dos pais que são violentos, pais bêbados, pais adúlteros, pais que batiam na mãe, na frente das crianças, pai que abandonaram a casa. Essa imagem distorcida de pai vai ficando na mente da pessoa. E quando a pessoa aceita Jesus e entra para o reino de Deus, e a primeira expressão que ela vai ouvir é Deus é Pai. Mas quando chega nessa expressão Deus é Pai, ela vai sentir um bloqueio muito grande, porque a imagem que ela tem de pai é distorcida. É uma imagem de pai que na verdade ela não gostaria de ter. E isto faz parte da cura. Quando uma pessoa é curada na sua personalidade, no seu caráter, na imagem de pai, ele passa então a entender Deus como pai. Você tem que entender que a Bíblia fala sobre adoração, e Jesus tratou sobre o assunto de adoração uma única vez. E Jesus tratou esse assunto com uma mulher samaritana, conversando com ela, e foi a única vez que Jesus falou: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Ele não disse adorarão a Deus, ele disse adorarão ao Pai, porque a adoração ao Pai é diferente de adorar Deus. O relacionamento de pai e filho é muito diferente de um relacionamento de alguém que está adorando um Deus que pode estar distante, um Deus que talvez seja sentado no trono, só dando juízo sobre as pessoas. Não, adoração ao Pai. E essa é uma questão que precisa ser tratada aqui também, porque o Espírito Santo pode te curar através desse vídeo, dessa mensagem, tirando essa imagem distorcida de pai e colocando a imagem de um pai verdadeiro, que escolheu o que ele tinha de melhor para salvar a gente, o próprio Filho Jesus Cristo, para vir a esse mundo nos salvar, para que a gente fosse adotado na família de Deus, como filhos de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos criatura de Deus. Mas o dia que a gente aceita Jesus Cristo e o sacrifício que Ele fez, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. E essa imagem de Deus deixa de ser uma imagem de um Deus distante, um Deus que não é acessível, para um Deus Pai, que tem relacionamento com os seus filhos. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo pode ter tido algum trauma nessa área e chegou o dia da sua cura. Por isso, antes de a gente ministrar a cura interior, eu queria me colocar no lugar do seu pai. Que você que está me assistindo pensasse no seu pai e olhasse para mim como se fosse ele. E eu quero me colocar no lugar do teu pai e pedir perdão para você. Pedir perdão de todas as coisas erradas que eu fiz sobre a tua vida como pai, como teu pai. Se eu fui um pai que te abandonei, se eu fui um pai que te afrontei, se eu fui um pai que era bêbado, prostituta, eu te peço perdão hoje, porque eu sou uma nova criatura.
E quero que você que está me ouvindo, está participando desse seminário pela televisão, pelo YouTube, eu quero que você repita uma oração comigo dizendo: Pai, eu te perdoo em nome de Jesus. Vamos lá, repita comigo e diga assim, bem olhando para a tela, olhando para mim, diga: Pai, eu te perdoo em nome de Jesus. Então agora eu vou orar. Esta primeira oração de cura é específica, é uma oração para que esta imagem distorcida de pai seja transformada no seu caráter, na sua personalidade, e você passe a olhar Deus agora como um pai poderoso, um pai que não pediu nada em troca, deu a si mesmo para que você e eu nos tornássemos filhos dele, e nos dá toda a herança que ele tem. E essa é a imagem que você precisa ter. Então, onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, se não puder, não tem nenhum problema, pode ficar com seus olhos abertos. Nós vamos orar de olhos abertos, porque nós não estamos orando a um Deus morto, nós estamos orando a um Pai vivo, e é Ele que nós nos erguemos agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora para cada um dos irmãos e irmãs, filhos e filhas, amados que estão nos assistindo nesse momento de libertação e cura. Eu quero te pedir no poder do nome de Jesus que todos aqueles que tiveram uma experiência negativa com seus pais terrenos, que tiveram uma experiência dolorosa, cuja imagem de pai se tornou terrível, que talvez até hoje tenham mágoas, ódio dos seus pais, eu quero te pedir hoje, através do Espírito Santo, que o Espírito Santo toque nessas pessoas que de alguma maneira abriram a sua boca e perdoaram os seus pais. Eu quero te pedir que o Senhor transforme a imagem de pai, a imagem de um pai totalmente errado, de um pai que não era aquilo que ele gostaria que fosse, por um pai amoroso, um pai poderoso, um pai que está acima de todas as coisas, um pai que não pede nada em troca, mas que quer ser apenas um canal de bênção e nos dá a herança dele. Troca essa imagem agora, eu te peço isso no nome poderoso, maravilhoso de Jesus Cristo de Nazaré. É no nome dele que eu oro. Amém, amém. Recebe essa oração, querido, querida, e se você puder, se não for suficiente, pegue o YouTube, assista de novo, ore de novo, quantas vezes forem necessário, para que a imagem verdadeira de um pai vai sendo trocada e você vai entendendo quem é Deus para você, que é um verdadeiro pai, e através desse relacionamento você adorar esse pai em espírito e em verdade. E quanto mais adorar, mais a bênção do Senhor vem sobre você. Eu te abençoo em nome de Jesus. E não esquece mesmo, faça a sua inscrição no canal, isso ajuda muito. Coloca lá o sininho, aperta o sininho para que você receba as informações e nos dê o seu like, tá bem, querido? Querida, em nome de Jesus, até a próxima, eu te abençoo, amém.